agora, assunto bem interessante, hein? James Holmes, suspeito de ser responsável pelo massacre de um lá dos cinemas que a gente sabe lá, né, da cidade de Aurora, nos Estados Unidos, se apresentou essa segunda à justiça. 12 pessoas morreram e 58 ficaram feridas durante a estreia do filme Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Roda VT. O atirador disparou dentro de um cinema lotado na cidade americana de Aurora, no estado de Colorado. De acordo com testemunhas, um homem vestido de preto e usando uma máscara lançou bombas com um gás não identificado, antes de começar a atirar. Este foi o pior massacre nos Estados Unidos desde a ação de um atirador no campus da Universidade de Virginia Tech, em 2007, quando o estudante sul-coreano matou 32 pessoas, entre alunos e professores. Ainda nos Estados Unidos, o famoso massacre de Columbine, ocorrido em uma escola em abril de 1999, no Colorado, virou documentário. 2 estudantes adolescentes, Eric e Harris, atiraram e mataram 12 alunos e um professor, ferindo mais de 21 pessoas. Os garotos que se mataram planejaram um ataque por mais de um ano. Com um estoque de explosivos, pretendiam destruir a escola inteira. Em 22 de julho de 2011, um militante extremista de direita matou 77 pessoas. Primeiro, ele detonou uma bomba perto da sede do governo norueguês, em Oslo, matando 8 pessoas, e depois abriu fogo contra jovens que participavam de um acampamento, fazendo mais de 69 vítimas fatais. Aqui no Brasil, um cinema dentro de um shopping na zona sul de São Paulo foi cenário de uma tragédia em novembro de 1999. O estudante de medicina Matheus da Costa Meira entrou na sala de cinema onde era exibido o filme Clube da Luta e disparou contra a plateia com uma metralhadora. No atentado, 3 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas. Um mês após o massacre ocorrido na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona oeste do Rio, os alunos lutaram para conviver e estudar no cenário marcado pelo terror. No dia 7 de abril, o atirador Wellington Menezes, ex-aluno do colégio, matou 12 crianças e feriu mais de 10 estudantes. 2 ainda continuam internados e, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, sem previsão de alta. Não tem nem o que falar. E todo mundo em casa, eu tenho certeza que fica tentando entender a cabeça desse tipo de gente que comete essas atrocidades, não é? Seja muito bem-vindo. Eu estou recebendo aqui o doutor Moacir Alexandro Rosa, psiquiatra. Seja muito bem-vindo mesmo. Ele vai tentar nos auxiliar, na verdade vai realmente nos auxiliar em um tempo muito curto, sobre como essas pessoas pensam, o porquê que elas cometem esse ato. Eu poderia dizer que a criança já começa a mostrar indícios desde pequeno ou não? Desenvolve essa loucura depois quando é adulto? Essa é uma pergunta tradicional, muito boa, né? Tradicional. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. A resposta é sim, em parte. O que acontece na infância prediz em parte o que pode acontecer no futuro. Então, comportamentos antissociais da infância frequentemente vão levar a comportamentos antissociais na idade adulta. Então, essa é a resposta. E a prevenção na criança tende a ser a mais eficaz para o que vai acontecer no futuro. Tem que ficar de olho em cada ato que a criança tem mesmo para tentar remediar. Mas, se tratando de um psicopata, eu estava vendo, não tem tratamento. Não tem tratamento. Então, uma coisa importante antes, já começando, eu não vou dar o diagnóstico de nenhum desses casos, porque eu não tenho acesso à história, nem tenho como fazer a entrevista direta, e mesmo que tivesse, eu não poderia, do ponto de vista ético, dar esse diagnóstico, a não ser que o juiz mandasse. Então, a gente vai falar de forma genérica. E o crime não necessariamente está relacionado somente a psicopatia. Então, existem outros casos psiquiátricos relacionados ao crime. Então, queria só, meio didaticamente, como o psiquiatra vê, como o psiquiatra avalia esses casos. A gente classifica em 4 grandes grupos de transtornos. Então, existem os transtornos mentais orgânicos, que são aqueles em que existe algo diagnosticável, um tumor no cérebro, por exemplo, que altera o comportamento.
A pessoa pode cometer um crime por causa de um tumor no cérebro. Eu tive um caso exatamente assim, de um senhor de 70 e poucos anos que matou a esposa e foi e se entregou na polícia. Uma coisa assim, difícil de explicar. Ninguém entende o Uma porquê. ressonância magnética, um tumor cerebral. Sim. Então... E eu tenho algumas ilustrações aí que possam vir a ajudar. Quer começar? Tá passando? Ó, o Maníaco do Parque, que é bem conhecida, essa história já é antiga. Como entender a mente de uma pessoa assim? Sim. Não é? Que comete... ele não sofre com aquilo, ele não sente nenhum remorso, muito pelo contrário. Esse seria talvez o segundo grande grupo, que é o grupo dos transtornos de personalidade. Então, esse grupo é interessante porque os outros são os transtornos mentais propriamente, como esquizofrenia, por exemplo, ou o uso de dependência de substâncias, álcool e drogas. Esse é o grupo do transtorno de personalidade em que a característica principal é que é um transtorno, a pessoa sofre ou faz sofrer a sociedade, mas a pessoa sabe que aquilo está errado. Quando uma pessoa com um tumor cerebral, uma pessoa num surto psicótico comete um crime, ela não sabe que está cometendo um crime, ela está achando que está fazendo alguma outra coisa. Então, quando a gente analisa esses casos, é preciso separar exatamente isso que os juízes querem saber. Ele sabia que estava fazendo um crime ou não. Sim. Então, aí nos transtornos de personalidade entra o antissocial, que não tem limites para regras, e dentro do antissocial, o mais específico, que é o psicopata. Esse é o criminoso hediondo, em geral, crimes, assassinatos, estupros, é o psicopata. Agora, eu quero falar aqui, qual diretora que você falou? Do caso Ioki, vamos colocar, tem ilustração, não tem, diretora? Coloca pra gente aí. É impressionante, uma pessoa que nunca fez absolutamente nada, aí chegou naquele momento explosivo, eu não sei se foi um acúmulo de emoções que ela teve ali, foi acumulando, planejou tudo, porque cometeu o ato criminoso e ainda esquartejou o marido e colocou numa mala. Como que alguém consegue ter essa frieza? Sim, as características do psicopata são, a principal delas é essa frieza. É essa falta de afetividade, a pessoa não reage. Existe um teste muito conhecido em que se mostram palavras, e palavras que existem, palavras que não existem, então sempre que aparece uma palavra que existe, a pessoa aperta um botão. Então eles comparam psicopatas, criminosos e pessoas normais e, em geral, eles acertam, mas quando aparecem palavras com conteúdo negativo, ódio, morte, sangue, em geral a pessoa normal, a pessoa tende a apertar mais rápido, para se livrar daquela palavra. E o psicopata, ele aperta com a mesma velocidade de todos. Então é como se aquilo não mexesse com ele, tivesse o mesmo peso, mesa, morte, estupro. Eles não têm medo. Eles têm consciência da gravidade, mas não têm medo. É isso? Eu poderia dizer, eles tendem a não ter medo. Na verdade, eles não têm remorso, né? O que é outra característica. Eles não têm capacidade de ver o sofrimento da outra pessoa. Então, para eles, um rosto sofrido e um rosto alegre é como se fosse a mesma coisa, eles não se põem no lugar, então falta empatia, isso se chama empatia. Eles... E doutor, como que faz também com aquelas pessoas que têm os filhos, amam muito, criam a vida inteira, não é? No caso dos Nardoni, que não tem como não falar, a frieza de pegar a filha e jogar pela janela. Ele teve um ato psicopata ou já vem lá de trás e ninguém sabia? Não dá para entender isso. Foi um surto, não foi? Eu disse, casos específicos é muito difícil de eu dar uma opinião. É difícil, não, mas só generalizando para pincelar mesmo. Existe um mistério muito grande. A ciência não explicou ainda o que é o crime na psicopatia e nos transtornos mentais ainda. Então, realmente, ainda existe um lado misterioso. E da filha que manda matar os pais, né? Um caso muito conhecido também, antiguíssimo. Como que explica isso? Ela já apresentava sinais, não é? Saiu em várias reportagens, não é? Que a Suzane trouxe, ela vinha com essas atitudes, não é? Reprimidas já a longo prazo, e aí falaram que explodiu, assim. Parece que todas essas ações que eles cometem vêm de forma impulsiva, explosiva e ela com a cara sem nenhuma expressão. Matei mesmo. Sim. Como que faz para... Essas são as duas outras características do psicopata. Uma é essa impulsividade e agressividade, eles são extremamente impulsivos.
E, ao mesmo tempo, eles são muito sedutores e manipuladores. Também não estou falando de casos específicos, falando sim, no geral, a maioria... Mas essas são coisas que parecem contraditórias. Então, muitas vezes, puxa, parecia uma pessoa tão normal, parecia uma pessoa tão boa. Realmente, era uma pessoa manipuladora. Eles tendem a ser mentirosos, né? Eles conseguem o que querem, eles tendem a fazer qualquer coisa inescrupulosa para conseguir o que querem. Mas quando não conseguem, aí vem a explosão. Aí vem a impulsividade, a agressividade. Então, enquanto vai conseguindo, tranquilo, uma ação normal atrás de outra, tudo tranquilo. E só relembrando aqui para fechar, um psicopata não necessariamente ele é violento, não é? Ele pode ser ele pode ser mais passivo mesmo, né? Tranquilo, vivendo ali, mas tem, né, aquele sentimento psicopata, mas ainda não teve a impulsividade, mas pode vir a ter, né? Pode vir a ter. É aquilo que eu falei, eles sabem o que é certo e errado. Então, na verdade, por isso a culpabilidade. Eles podem ser imputáveis exatamente porque eles sabem que estão fazendo uma coisa errada. Certo. Doutor Moacir, eu quero agradecer. Obrigada. Foi rápido. Só para realmente pincelar, para a turma de casa ter uma ideia de como é, porque nós temos tantos casos hoje em dia explodindo aí na mídia e é bom conversar, né? Para deixar todo mundo consciente em casa. Prazer. Obrigada. Não, um beijo aqui, isso. deixa eu agradecer. Obrigada mesmo. Tá bom, bom dia. Volte sempre.